Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é dia de falar de Sandcard aqui no canal, tá? Por falar em canal, já se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Hoje vamos falar de Sandcard. O que é a Sandcard, para que serve uma Sandcard? Nós vamos mostrar em detalhes para vocês aqui, tá? Óbvio que tem vários modelos de Sandcard, né? Esse aqui é um dos mais usados, né? O mais comercial possível, porque ele é bem simplesinho, bem fácil de utilizar, de fazer as conexões também, tá? E a gente vai mostrar para vocês detalhes dele aqui, tá? Começando pelo modelo, tá? Esse modelo aqui é o modelo Control 600, tá? É MCTRL 600, tá? O CTRL é de Control, então esse aqui é o modelo Control 600. Então normalmente a gente fala 600, pega 600 lá, o pessoal já sabe, né, qual o Sandcard que é. A parte frontal dele aqui é bem tranquila, tá? Só tem aqui o liga e desliga, o power para mostrar que está ligado e aqui o sinal, né? Se ele estiver transitando o sinal, ele vai mostrar para você nesse LED verde aqui. Ele vem no padrão de rack para você colocar aí no rack aí de 48 centímetros mais ou menos. Você consegue acoplar ele aí num rack aí tranquilamente, tá? Parte externa, a parte de fora aqui de trás aqui dele, a gente tem aqui a entrada de energia e esse equipamento é bivolt, tá? 110, 240 volts, né? A frequência é de 50 a 60 Hz. Já a gente fala de frequência também, vocês vão entender um pouquinho. E esses mesmos LEDs que a gente tem lá na frente, lá a gente tem aqui atrás, tá? Se você estiver conectando, configurando, precisa checar. Se ele estiver dentro de um rack, obviamente vai ficar difícil você ficar vendo lá na frente toda hora se está rodando. Então ele tem uma cópia aqui, ó, dos LEDs, né, das mesmas informações que você vai ter lá na frente. Aqui ela tem entradas e saídas, tá? Vamos falar de cada um desses conectores aqui para vocês. A gente tem conector de áudio, por quê? O que acontece com a Sandcard, para vocês entenderem de fato mesmo o que é uma Sandcard. A Sandcard é como se fosse um monitor. Então quando você pluga essa Sandcard no seu notebook, ele vai o Windows, né, o seu sistema operacional, vai reconhecer ela como se fosse um monitor externo, como se fosse um projetor, como se fosse um monitor, né, que você utiliza com a tela estendida, tá? Então a Sandcard vai ser reconhecida lá no seu computador como um monitor, tá? A diferença dela pro monitor é que ela é totalmente configurável e aí você consegue entrar com esse sinal ou DVI ou HDMI, porque ela faz 1080, né? Ela é Full HD, e esse sinal vai sair em Cat5 e Cat6, categoria 5, categoria 6 em RJ45, tá? Em cabos de rede. Esses cabos de rede vão para o seu painel de LED. A gente tem um aqui montado aqui, a gente vai configurar ele daqui a pouco. Esses cabos vão lá para o seu painel de LED. E tem um limite, né, para você utilizar de placas para você utilizar por cabo de rede, tá? Existe um cálculo para isso, a gente mostra isso no nosso workshop. Então aí você vai plugar, né? Cada cabo de rede aqui ela tem 4 saídas, ela consegue fazer 4 saídas, né, para você ligar no seu painel de LED. E aí o que a Sandcard vai fazer? Ela vai agrupar essas 4 saídas e vai criar um monitor só, tá? Então o seu computador vai entender lá o seu painel de LED, independente da quantidade que você está utilizando aqui de RJ, ele vai entender como se fosse um monitor externo, uma extensão lá, né, da sua tela, da sua área de trabalho, tá? Então, e aí funciona da seguinte forma: você vai entrar num software, numa interface dela, e essa interface você vai conseguir configurar, definir tamanho, definir quais as placas, né, que você está utilizando, como que você configurou o sinal de RJ45, tudo por ela, tá? Então você tem aqui as suas mandadas aqui para o painel de LED. Mas como que eu conecto ela no meu computador? Com essa interface aqui, ó, via USB, tá? Então esse USB aqui você vai conectar lá no seu computador, ela vai te dar acesso a uma interface de configuração, e essa configuração você vai configurar o tamanho do seu painel, deixar ele certinho para você utilizar como um display externo do seu computador. Voltando a falar do conector de áudio, tá? Então se você entrou com um HDMI aqui, obviamente que o HDMI transporta áudio também, além do vídeo ele transporta áudio. Então o áudio que você plugou aqui do seu computador aqui
né, via HDMI, você pode extrair ele aqui, tá? Vai ligar um P2 aqui, liga na mesa de som, você já está mandando o áudio do seu computador via HDMI saindo aqui, né, no seu monitor, entre aspas. Beleza? Então você conecta DVI ou HDMI. Essas conexões aqui, ó, multipinos, o ART out e o ART in, tá? O que acontece aqui? Aqui é sincronismo, tá? Então você consegue transmitir dados aqui dessa unidade para outra ou vindo de outra unidade para cá, para você trabalhar com sincronismo, né, entre os seus equipamentos, tá? Então é como se fosse a conexão mídia aí, onde você vai ter sincronismo nas ações entre os equipamentos, né, interação entre os equipamentos. E aqui o Light Sensor, a gente não testou isso aqui ainda, mas o que ele entende, né, o que a gente entende dele, é que é um sensor onde você pode trabalhar com a luminosidade automática do seu painel, tá? Provavelmente você vai ter um sensor que se liga aqui e ele vai ajustar o brilho de forma automática, tá? De acordo com as informações do sensor. Beleza? Essa é a parte externa, né, da nossa SandCard. Agora a gente vai mostrar para vocês a parte interna. A gente vai lá para dentro do computador mostrar para vocês a conexão dela, tá? Bora lá? Então aqui no computador, como a gente já mencionou, quando você pluga a sua SandCard via HDMI aqui no seu computador, ele vai entender ela como um monitor, tá? Então, ó, a gente vem aqui em configurações de exibição, vou deixar aqui só para vocês verem. Aqui eu já tenho duas telas, né? Que é a minha tela principal, meu desktop, e a minha tela aqui do mousepad, tá? Então 1 e 2, tá? E aí quando a gente pluga, né, o HDMI, ó, a gente já plugou o HDMI aqui, vai plugar aqui no computador agora. Olha só o que acontece aqui com a nossa tela do Windows. Ele vai reconhecer e já vai abrir uma nova tela, tá vendo? Essa tela número 2 é a minha SandCard, tá? Então aqui ela já reconheceu a minha SandCard, tá? Eu já tenho um monitor externo para trabalhar meus conteúdos, aí o que eu utilizar aqui no Resolume, no vMix, eu posso utilizar o meu output disso, né, para essa saída, né, para esse monitor número, deixa eu ver o número que ficou, o número 2, tá? Só para vocês saberem, eu vou identificar aqui, vai mostrar 1 aqui, a minha tela principal, e o 3, o meu pad aqui, ó, 1 e 3, tá? Então, o 2 a gente já sabe que é a nossa SandCard, beleza? Esse é o primeiro passo para você conectar no computador. O segundo passo agora é a gente conectar via USB, a interface, tá? Então a gente vem com o cabinho aqui, ó, de USB, coloca aqui e na outra ponta aqui a gente conecta no computador, tá? Conectamos no computador. Você vai precisar de um software chamado Nova, tá? Esse software é a interface, né? O software que faz a comunicação do seu computador com a nossa SandCard. Para você baixar o software que você vai fazer essa interface, vai fazer essa comunicação, você vai vir aqui, ó, em Nova Star, tá? E aqui em Nova Star, né, novastar.tech, você vai em Downloads, tá? Vai na aba de Downloads e aqui, ó, você tem algumas coisas bem interessantes que você pode baixar. Primeiro, as especificações da sua controladora, tá? Aqui tem 4K, R5, 660, nós estamos aqui com a 600, então aí aqui, ó, eu tenho as especificações dela, o firmware, né, algumas notas, né, alguns release notes aí, algumas novidades dela. Você pode baixar isso aqui para você ficar bem informado em relação ao equipamento que você está utilizando. Mas aqui, ó, você vai baixar esse cara aqui, ó, software, você vem em software, aqui tem alguns softwares relacionados a algumas, né, dessas controladoras, alguns desses equipamentos. Mas a gente vai baixar esse cara aqui, ó, Nova LCT para Windows, tá vendo o ícone do Windows? A gente vai baixar esse cara aqui, tá? Pode baixar essas outras informações também, que é o manual, é tudo mais para você poder aprender a mexer de fato, tá? Mas a priori a gente vai baixar o Nova LCT. Escolhe um lugarzinho para você baixar ele, tá? Vou baixar na área de trabalho mesmo. E ele baixa rapidinho, tá? Não é pesado, é um software bem levinho, tá? E aí você baixando ele, você já consegue instalar aqui ele no seu computador e já fazer a comunicação
com a sua nova, tá? Com a sua SendCard via nova, né? Que é o software, beleza? Baixou aqui, vou mostrar ele na pasta aqui, vai estar aqui, tá zipado, tá, gente? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova pasta, rapidinho aqui, pra gente dizipar ele dentro da nova pasta, tá? Porque senão fica um monte de arquivo também lá na sua área de trabalho, tá? Então vamos pegar ele aqui, vamos recortar ele e jogar lá dentro da nova pasta, lá da nova, aqui, beleza? Colei. Agora vamos abrir ele aqui, ó. Vamos extrair. O ideal é extrair, tá? Vamos extrair ele, que o ideal é extrair. Extrair tudo. Já estou mostrando, extraindo, para vocês verem que não vem com vírus, não vem nada, tá? Só o software mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou instalar, beleza? Fazer a instalação. Português de Portugal, tá? Só essa opção que você tem de português. Então vai no português de Portugal mesmo e instala ele aí no seu computador, tá? Ele instala rapidinho, tá? Não tem muito segredo, é levezinho. Deixa um íconezinho na área de trabalho. E aí você vai instalar esse software aí para você poder comunicar com a sua SendCard aqui, tá bom? Instalou, beleza, tá? Isso aqui é um plugin que vem com ela, que você pode utilizar ou não, tá? Vou instalar aqui para vocês verem, que é rapidinho, beleza? Foi, ok, instalo, beleza? Já instalou aí tudo que precisava. Tá instalando o driver, tá bom? Aqui ele vai instalar o driver de comunicação com a sua controladora, né, com a sua SendCard. Beleza, já instalou, tá pronto para utilizar. Fechou. Pode concluir aqui. Você pode fechar as janelinhas aí, minimiza aqui, e ele já está pronto para você utilizar no seu computador. Bom, depois de instalado ele vai estar com esse íconezinho aqui, basta você clicar 2 vezes aí, ele vai abrir, tá? E aqui ele já vai mostrar para você algumas informações, tá? Primeiro, se está conectado ou não, tá vendo aqui, ó, sistema de controles, ele não tem nenhum conectado. Por quê? Porque eu soltei o cabo USB aqui, tá? O cabo que está plugado aqui na minha SendCard, USB, eu desliguei ele aqui, então ele não reconheceu nada. Quando eu colocar o cabo USB aqui, ó, pluguei o cabo USB, ele vai procurar algum SendCard conectado no computador e ele vai me dar essa informação de que está conectado, tá? Vai fazer uma leitura e aí ele vai mostrar para mim aqui que conectou, tá vendo? Ó, eu tenho um sistema de controle conectado e aqui já aparece para mim, né? Algumas opções para essa SendCard. Tá? O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que, antes de mexer aqui, eu tenho que me conectar, tá? Porque tudo isso aqui é bloqueado, ele não vai deixar eu acessar antes que eu venha aqui em usuário, tá? E faço o meu login aqui, tá? Ó, clique em sistema síncrono avançado, tá? E aqui, por padrão, a senha é admin, mas você pode configurar a senha que você quiser aí para que as pessoas não entrem no seu sistema, tá? Então aqui a gente põe a admin, né, que é uma abreviação de administrador, e dá um login. Caps Lock aqui, ó, Caps Lock, gente, admin minúsculo, tá? Ó, admin. E dá um login. Beleza. Conectei. Agora eu já estou apto a mexer aqui nas configurações, tá? Qual que é a configuração? Vou aqui, ó, mostra a configuração de monitor. Aqui na configuração de monitor ele vai falar que eu estou conectado na porta número 6. Se eu tivesse mais de um conectado, apareceriam outras portas aqui, tá? Na lista aqui, aí eu teria que escolher qual que é a controladora que eu quero mexer. No caso aqui, como eu só tenho uma, aparece aqui a comunicação 6. Beleza? Vou para o próximo passo aqui.
ó. E aqui no próximo passo eu já abro aqui uma nova aba para eu configurar o meu painel de LED, tá? O que acontece aqui? O meu painel de LED ele tem uma medida personalizada, tá? Eu tô aqui com 6 metros por 3,50 de altura, tá? Então eu tenho 6 de comprimento por 3,50 de altura. Os cálculos, né, fazendo os cálculos, você vai chegar numa resolução de pixels, tá? Que no caso aqui a gente tem, deixa eu abrir a calculadora aqui, que aí vocês vão conseguir ver bem, tá? Que aí já fica a dica também do cálculo para vocês. Então eu estou trabalhando com placa de 128 por 256, tá? Essa é a resolução da minha placa. Ela tem 128 de largura e 256 de altura, tá? Que é a placa de 50 por 1. Então o que eu tenho que fazer aqui para descobrir a minha resolução, né? A taxa de resolução? Por quê? Aqui no Nova eu posso deixar uma resolução pré-definida, tá? Entre 800 por 600 pixels até 2048 por 1152 pixels. Isso é pré-definido, tá? Mas como eu trabalho com módulos, como eu trabalho com medidas personalizadas, eu vou clicar aqui, ó, taxa de resolução personalizada, tá? Para eu poder colocar o tamanho que eu quero aqui, ó. E aí aqui eu ponho o tamanho que eu preciso, tá? Então, aqui, na verdade aqui, ó, ele já está na resolução do meu painel, tá? Porque a gente já tinha uma configuração dessa SandCard. Mas aqui, só para vocês entenderem, vamos lá fazer o cálculo aqui rapidinho para vocês verem. Então eu tenho 128, né, de largura, tá? Vezes a quantidade de placas que eu vou utilizar, tá? Se eu estou falando de 3,50, porque o painel está deitado, eu estou falando de 3,50, que é para dar a quebra de 50, eu estou falando de 7 placas, tá? Então eu vou fazer isso vezes 7 placas. 128 vezes 7 placas vai dar 896, tá? E isso eu estou falando da minha altura, porque o meu painel está deitado, tá? Então eu tenho 50, as placas de 50, linha de 50 e as colunas de 1 metro. Então tá 1 metro e 50 de altura na placa, né? Então 6 metros por 3,50, tá bom? Então aqui beleza, então aqui eu já tenho 896 de resolução, tá? Para minhas placas, para minha linha de 50 e para linha de 1 metro, que é a linha deitada, que é 256, então eu utilizo 256, tá? Ó, 256 vezes a quantidade de placa que eu tenho deitada. Se eu estou fazendo um painel de 6 metros, então eu tenho 6 placas de 1 metro deitadas, tá? Então vai dar 1536, tá bom? Então eu tenho 1536 de resolução, né, na linha horizontal, e na linha vertical eu tenho 846, beleza? Tem aqui, ó, 896, tá? Então eu tenho 896 por 1536, beleza? Então aqui eu já personalizei o tamanho do meu painel. Vou dar um configurar aqui, ó, configurei. Isso aqui já foi enviado para a SandCard, tá? A SandCard já está com essa resolução. Isso aqui, ó, nessa primeira aba de cartão enviado. Na cartão recebido, aqui é o seguinte, isso aqui é o RCG, tá? O que é o RCG? São parâmetros das placas, tá? Isso aqui a gente recomenda altamente que você não mexa nisso aqui por enquanto, porque o RCG é um outro módulo, é um outro treinamento, é uma outra aula que a gente pode fazer para explicar para vocês como que é o RCG. Mas basicamente, para vocês entenderem, são parâmetros salvos da placa que você pode copiar, tá? Ó, você pode vir aqui, ó. Se você tiver nesse painel tiver uma configuração boa, você pode escolher uma placa dele que esteja bacana e ler essa configuração dela, e vai carregar essa informação aqui, e você pode copiar, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai copiar uma placa boa e jogar
para as outras placas, para que elas fiquem iguais, exatamente iguais às outras, tá? Mas a gente recomenda altamente que você não configure nada aqui de forma manual, porque você vai desconfigurar o painel, você vai travar a configuração dele e vai ser difícil para você tirar isso depois, tá? Então isso aqui no modo avançado a gente explica para vocês com mais clareza, né? Com mais detalhes. Conexão no monitor, aqui ó, tem uma conexão já pré-definida, eu falei para vocês, né, que a gente já tem uma pré-definição. O que são essas cobrinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o caminho que o seu cabo RJ45 está percorrendo lá no painel, tá? Então aqui no painel a gente coloca o número de colunas e o número de linhas, tá? Como o nosso painel está deitado, você tem que imaginar o painel assim, tá? Como se ele estivesse em pé, tá? Se ele estivesse assim, tá? Se ele está em pé, mas na verdade ele está deitado, tá? Então a gente começa aqui e termina aqui. Tem um limite de placas? Tem um limite de placas também. Você tem um cálculo para saber quantos cabos de rede você vai ter que mandar, né, da sua SandCard para o painel de LED. Esse tipo de cálculo a gente dá no nosso workshop, a gente mostra no workshop, porque não adianta a gente falar no vídeo aqui, porque é uma coisa que você precisa praticar, uma coisa que você tem que sentar, pegar caneta, pegar papel, fazer cálculo, pegar a calculadora, e aí isso a gente dá no workshop, a gente deixa você craque, né, nesses cálculos no workshop para você entender bem como que funciona isso, tá? Mas basicamente aqui a gente manda o sinal da SandCard para o primeiro grupo de placas que ele suporta, e aí você faz o caminho, tá? E aqui você vai fazer o caminho igualzinho, tá? Da mesma forma. Mas para que você tenha exatamente uma imagem configurada aqui, formatada da forma correta, você precisa se atentar a essa primeira coluna aqui, tá? Aqui eu tenho o número de série do cartão enviado. Por exemplo, se eu tivesse mais de uma SandCard conectada no meu computador, apareceriam aqui outras SandCards, e aí na que eu tiver clicada é a que eu vou configurar, tá? Se eu tivesse duas, eu preciso clicar na 1, configurar 1, clicar na 2, configurar 2, beleza? Aqui os números de porta de rede são essas portas aqui, ó. Nessa SandCard eu tenho 4 portas, então aqui eu tenho 4 botõezinhos pertinentes a cada porta, tá? Para eu fazer o caminho que eu preciso fazer aqui, eu preciso clicar na porta, tá? Se eu não clicar na porta aqui, ó, eu não vou conseguir configurar, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, a minha porta número 1 tá fazendo o caminho aqui, ó, na coluna 1, linha 5, tá? E aí eu venho aqui da linha 6 e venho fazendo o caminho, morro aqui, tá? Começa aqui, termina aqui. S de start e de end, tá? Então start, end. Terminou aqui. Aí beleza. Aí eu vou para a porta número 2. Clicando na porta número 2, aí mesma coisa, eu começo o start aqui, venho aqui e termino aqui o end aqui, beleza? Porta número 3, mesma coisa, start e end. Se eu tivesse usando mais uma porta, que nem no caso aqui a porta número 4, dependendo da quantidade de placas que eu tenho no meu painel, eu usaria a porta 4 também e faria o mesmo caminho aqui, tá? Posso fazer, e aí assim, esse caminho que eu estou fazendo aqui é exatamente a forma que você precisa ligar seus cabos de rede lá nas placas, tá? A interligação das placas tem que respeitar exatamente esses caminhos aqui que você está fazendo aqui, beleza? Outra coisa que é muito importante que você não pode esquecer, a resolução da sua placa, tá? Senão a imagem não vai ficar formatada certinha aqui. A nossa placa tem 128 por 256, tá? Então isso aqui você precisa deixar configurado a quantidade de pixels da sua placa, tanto de largura quanto de altura, tá? A placa de 50 por 50 em P3, ela é 128 por 128, então não seria 256 aqui, seria metade disso, que seria 128, tá? Então fica sempre atento aqui com o tipo de placa, com a resolução da placa que você está utilizando para poder configurar da forma correta aqui, tá bom? E aí ó, tem as configurações rápidas aqui também, que você pode fazer pré-definições, já deixar pronto aqui. Se você usa o painel sempre da mesma forma, você já pode deixar pré-definido, tá? E aí terminando tudo isso aqui que você fez, né, essa configuração aqui, você vai enviar isso ao hardware, tá?
Se você não enviar isso aqui, essas configurações não vão para dentro da sua SandCard. Então você tem que vir aqui e dar um enviar, tá bom? Depois que você deu um enviar, aqui ó, você deu um enviar ao hardware, mandou, beleza, já foi. Aí você vai solidificar. O que é o solidificar? Ele vai salvar, tá? Ele vai salvar essa configuração, ele vai memorizar tudo isso, salvar, para você não precisar, toda vez que você ligar a sua SandCard, você tem que vir aqui e fazer essa reconfiguração total, tá bom? Solidificou, beleza, você já pode fechar aqui sem problema nenhum, tá? Já está salvo aqui também, você pode fechar o seu software aqui, que não tem problema, já está salvo. Em relação a única coisa que a gente fechar o vídeo aqui, né, dessa primeira parte desse nosso treinamento, é aqui no brilho, tá? Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Você vem aqui, ó, clica no brilho com o seu sistema conectado, né? Aparecendo aqui a quantidade de conexão que você tem. Com ele conectado, você vem aqui em brilho, tá? E aqui no brilho você tem uma pré-definição de brilho aqui para o seu painel. Ou você pode vir aqui, ó, no ajuste manual, clicar no ajuste manual, tá? E no ajuste manual você vai definir o brilho para sua placa. O que acontece aqui, ó, quando você usa o modo manual? Por que você usaria o modo manual? Porque às vezes você tem várias placas que estão diferentes de brilho. Por quê? Porque usou outdoor, uma parte usou no sol, outra parte usou num local fechado. Então obviamente que a intensidade de brilho que você vai utilizar nos painéis são diferentes. Mas aí juntou tudo e foi para um evento. Chegou lá no evento, estão todas as placas diferentes de brilho. O que vai acontecer? Você vai vir aqui, ó, e vai abaixar o seu brilho em zero. Por quê? Você vai zerar todas as placas, né, do zero, e vai começar do zero a subir o brilho. Então elas vão começar a subir o brilho de forma igual, tá? Você vai zerar todas elas, zerou, e vem subindo o brilho de forma igual, para que fique o mesmo brilho em todas as placas que você montou no seu painel de LED. Beleza? Então é isso aí. Aí feito isso, você pode se atualiza, ele vai mandar isso para o seu hardware, e mandando para o seu hardware você pode salvar essa configuração que você fez. Pronto. Feito isso, você pode fechar aqui o seu Nova LCT. Pode fechar sem problema nenhum, porque ele vai manter essas configurações para você e não vai precisar você ficar mexendo, tá? Agora a gente vai mostrar para você o painel ligado, né, e configurado com essas configurações que a gente acabou de fazer aqui, beleza? Para ligar ele lá, a gente vem com os cabos de rede aqui. A gente está usando três cabos RJ45 para fazer esse painel. Então a gente vai ligar os três aqui, e aí com os três ligados aqui a gente vai mostrar para você o painel ligado, tá? Com brilho, configuração e resolução, beleza? É isso aí. Aqui no Nova a gente tem algumas outras configurações que a gente pode mostrar também na medida que a gente for fazendo os vídeos, tá? Como reconectar o seu sistema. Aqui é simples, é só um comando para reconectar. Aqui tem as definições aqui, de brilho do cartão, as informações do hardware, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me dar o número de série, enfim, o que tiver de informação do hardware, ele vai mostrar para mim aqui, tá? Em ferramentas eu tenho como controlar aqui, ó, as minhas telas, tá? Se eu posso mandar uma cor específica, uma linha vertical, enfim, e posso mandar isso por placa, eu posso mandar por painel inteiro. Aqui no plug também a gente tem aqui a nossa ferramenta de teste, tem a calculadora para você já fazer os cálculos, né, do seu painel. A ferramenta de teste, por exemplo, aqui, ó, a gente pode identificar as placas por números, tá? De acordo com o caminho que você fez com o seu cabo. A gente pode colocar eles em uma grade, né? Ó, você pode deixar linhas com movimentos e linhas horizontais e verticais com movimentos na placa. Isso aqui é a simulação da placa, tá, gente? Mudança gradual, que é um gradiente, né, de uma cor para outra, para você ter uma referência de como que está, né, a fusão dessas cores, e aí você escolhe a cor que você quer fazer isso. A cor sólida, que é uma cor inteira, mesma coisa, você escolhe a cor aí que você quer, né, deixar como teste, beleza? E a janela aqui também,
você pode configurar o tamanho, né, dessa janela aqui que você vai fazer os seus testes, tá? Então são coisinhas que a gente pode mostrar para vocês, né, simulando isso, né? No workshop a gente mostra muito disso aqui, a gente simula muitas situações onde você vai precisar de cada uma dessas ferramentas, tá? Beleza? A gente, na medida do possível, vai fazendo os vídeos aí, porque se a gente for fazer um vídeo explicando tudo isso em um vídeo só, a gente vai fazer um vídeo de uma semana aí, ninguém vai conseguir assistir. Beleza? Então é isso aí.